A partir de agora, você vai ver o que foi destaque neste fim de semana nas redes sociais. Alexandre de Moraes abre inquérito sobre live de Bolsonaro. Michele Bolsonaro é alvo de protesto religioso na internet. Dória não vai acatar recomendação da Anvisa e manterá redução do intervalo da dose de reforço. STF suspende punição de promotor que investigou o ministro Gilmar Mendes. E Justiça obriga o governo federal a pagar 24 milhões de reais por dia à empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Segunda-feira, 6 de dezembro de 2021. Essas e outras notícias deste fim de semana você vai ver dentro de 30 segundos. Alexandre de Moraes abre inquérito sobre live de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de inquérito sobre a live do presidente Jair Bolsonaro, realizada em outubro, na qual foi compartilhada a informação sobre uma suposta relação entre as vacinas contra a Covid-19 e a AIDS. A live foi retirada do ar pelo Facebook, Instagram e YouTube. Na ocasião, durante a live semanal realizada no dia 21 de outubro, Bolsonaro comentou sobre uma suposta relação entre as vacinas contra a Covid-19 e a AIDS. Disse ele: só vou dar a notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados estão desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida muito mais rápido do que o previsto. Recomendo, leiam a matéria. Não vou ler aqui porque posso ter problema com a minha live. Não quero que caia a live aqui. Quero dar informações, disse o presidente. Moraes atendeu ao pedido de investigação feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, da pandemia. Michele Bolsonaro é alvo de preconceito religioso na internet. As agressões começaram após a divulgação de um vídeo em que ela comemora a aprovação de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. No vídeo, a primeira-dama pula, comemora, agradece a Deus e recita palavras que, de acordo com o dogma evangélico pentecostal, são manifestações do Espírito Santo. Foi o suficiente para que diversos internautas, a maioria ligados ao espectro político da esquerda, proferissem publicações com comentários ofensivos, jocosos e intolerantes. Quem saiu em defesa da primeira-dama foi o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Paes defende Michele Bolsonaro e critica intolerância religiosa. Veja o que ele postou nas redes sociais. Lamentável quando posts a partir dessa notícia cuspindo preconceito contra a fé dos outros. São os mesmos que vivem reclamando de discriminação. Minha solidariedade à primeira-dama, que ela possa manifestar sempre a sua fé com liberdade. Em tempo, é a minha opinião. Se você tem a outra, ok. Dória não vai acatar a recomendação da Anvisa e manterá a redução do intervalo das doses de reforço. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomendou que a Prefeitura de São Paulo reavalie a decisão de reduzir o intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 de 5 para 4 meses. Contudo, o governador de São Paulo, João Dória, disse que o Estado manterá a redução no intervalo do prazo de aplicação. A agência disse que não há evidências de que os benefícios da antecipação superem os riscos desconhecidos de aplicação, diferente do que consta na bula dos imunizantes. E o governador de São Paulo continua fazendo articulações visando as eleições presidenciais de 2022. Tenho a agenda marcada com Sérgio Moro, diz João Dória. Dória está em viagem oficial aos Estados Unidos e deverá ver Moro quando voltar para o Brasil. As informações foram publicadas pelo site O Antagonista.
Dória disse que já tem uma agenda marcada com o ex-ministro Sérgio Moro no retorno ao Brasil. Todos nós frequentaremos o campo do Centro Democrático Liberal, disse ele, para a defesa do Brasil e dos brasileiros, distante dos extremismos de Lula e Bolsonaro. STF suspende punição de promotor que investigou Gilmar Mendes até análise de recurso. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o afastamento do promotor Daniel Balan Zápia do Ministério Público de Mato Grosso e até o Conselho Nacional do Ministério Público julgue o caso que é um recurso, ou melhor, que foi um recurso apresentado pela defesa do promotor. Zápia foi acusado de abuso processual por abrir uma série de investigações contra o ministro Gilmar Mendes e seus familiares. A decisão foi assinada pelo ministro Nunes Marques no dia 23 de novembro. Justiça obriga o governo federal a pagar 24 milhões de reais por dia a empresas dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Justiça ou loteria, né? A decisão de incluir a usina termoelétrica de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que pertence aos irmãos Batista, no Sistema Interligado Nacional, fará o grupo chefiado pelos irmãos Joesley e Wesley Batista receber 24 milhões por dia. Isso ocorre estranhamente no momento em que as chuvas já permitem desligamento de usinas com valores elevados. O preço elevado da energia gerada pela térmica de Uruguaiana, dos irmãos Batista, se deve ao gás importado da Argentina para abastecer a usina, que sofreu um aumento escandaloso em 2021. A decisão judicial causou estupefação no setor elétrico, informou o jornal Diário do Poder. Santos Cruz, os dois destruíram a democracia, diz sobre Lula e Bolsonaro. O general da reserva Alberto Santos Cruz, do Podemos, disse em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada no sábado, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o pré-candidato à presidência Lula, do PT, destruíram a democracia. Um destruiu a esquerda, o outro destruiu a direita, afirmou ele. Para Santos Cruz, o retorno do petista ou a reeleição de Bolsonaro configuraria um retrocesso para o país. Bolsonaro garante que vai vetar o passaporte sanitário. O presidente Jair Bolsonaro quer impedir a obrigatoriedade do passaporte sanitário. Nesse domingo, em entrevista concedida ao portal Poder 360, Bolsonaro disse que pretende alterar a legislação para que o governo federal possa determinar as regras sobre o tema. O presidente garantiu que vetará qualquer iniciativa que torne obrigatória a apresentação do passaporte sanitário. Não consigo entender como não cai a ficha de alguns colegas jornalistas, alertou. Tem uma pressão pelo passaporte vacinal. Aí eu pergunto, quem toma vacina contrai o vírus? Sim. Transmite? Sim. Pode morrer de Covid? Sim. Então, tem algo errado nessa história toda. Todos os brasileiros infectados pela Omicron estavam vacinados. O Ministério da Saúde informou neste sábado que os 6 brasileiros que foram infectados pela variante Omicron do coronavírus estavam vacinados. Todos têm histórico de vacina, apresentaram um quadro leve da doença e estão em monitoramento, assim como os seus contactantes, diz o comunicado. 3 casos da Omicron foram registrados em São Paulo, 2 no Distrito Federal e 1 no Rio Grande do Sul. 9 outros casos ainda estão em investigação. A OMS informa que não há registro de morte pela Omicron em 38 países. Omicron, que é a variante do coronavírus detectada pela primeira vez na África do Sul, já foi encontrada em 38 países e, segundo informou a Organização Mundial da Saúde, OMS, na última sexta-feira, ainda não causou a morte de nenhum paciente infectado com a nova cepa. As informações são da agência France Press. E a doutora Raíssa Soares tem suas contas no Facebook e Instagram canceladas. Brasil, 4 de dezembro, 13h, acabei de ver que a minha conta de Instagram e Facebook foram derrubadas. Quer saber?
isso não vai me parar, isso não vai me deixar de tratar a Covid-19 por fases, cuidando dos pacientes, isso não vai me parar de informar as pessoas o que elas precisam saber, isso não vai me impedir de dizer a verdade para vocês, de informar a verdade para vocês, de falar sobre as vacinas que vocês precisam saber, porque eu entendo que foi o último vídeo que eu falo e explico a proteína Spike, que incomodou muita gente. Olha, isso me deu mais força para proteger o povo, para lutar pelo povo. Está como uma faca, que vai igual a palavra de Deus, ela tem 2 gumes, ela separa a medula das articulações. Então nós vamos continuar lutando por vocês. E olha, estou mais fortalecida, mais brava e mais fortalecida. Podem contar comigo. As minhas energias ficaram fortalecidas a partir de agora. Eu vou continuar salvando vidas. Agora, as manchetes internacionais. Biden e Putin marcam conversa sobre tensão em fronteira com a Ucrânia. Negociação para evitar ameaça nuclear do Irã está à beira do colapso. Noruega, festa de empresa com vacinados, contamina ao menos 60 com casos suspeitos de Ômicron. Candidato de direita vence primeiro turno nas eleições do Chile. As restrições sanitárias desencadearam fortes reações na opinião pública. As restrições sanitárias desencadearam reações na opinião pública em várias cidades europeias. Na Bélgica, onde o governo anunciou a obrigação de vacinação, um ato começou de forma pacífica ontem, mas acabou em confrontos violentos com a polícia. Liberdade foi a palavra mais lida nos cartazes. Veja as imagens. Robô Ameca chama atenção e assusta por semelhanças com humanos. Ao despertar, o robô se movimenta e faz expressões faciais que são extremamente reais. Em outro vídeo divulgado pela empresa, o Ameca faz diversos gestos, sorri, finge que está assustado e até mexe com os ombros. Veja as imagens. Agora, voltando ao Brasil. Lula conversa com o PSD sobre possível aliança com Pacheco. Parece que as resistências com relação à possibilidade de Geraldo Alckmin ser vice de Lula estão aumentando, e por isso o petista já começa a buscar alternativas. Mas as coisas não andam muito bem para o lado do petista. Provocado em entrevista, Lula usa narrativa e perde a compostura ao vivo. Na semana passada, Lula deu uma entrevista à Rádio Gaúcha. Lula ficou pressionado em alguns momentos e mostrou claramente o seu desconforto. Do seu primeiro governo, os homens que trabalharam com o senhor caíram por acusações de corrupção. José Dirceu foi preso lá no Mensalão. Palocci, que foi o seu ministro da Economia, ministro da Fazenda,
acabou virando um delator da Lava Jato, fez acusações graves contra o senhor. Guido Mantega caiu também. Num eventual novo governo Lula, quem seriam os homens e mulheres fortes do seu governo e de que forma o senhor enfrentará as acusações de que a corrupção foi a marca do seu governo, tanto pelo Mensalão quanto pelo Petrolão? Eu espero que você seja porta-voz da marca do meu governo, Rosane. Você sabe que se teve um governo nesse país que combateu a corrupção e criou instrumentos de combater a corrupção, foi Lula e Dilma. Você sabe disso. Você sabe o que nós fizemos com a Controladoria Geral da República. Você sabe da lei da transparência. Você sabe da lei do acesso à informação que nós aprovamos. Você sabe da delação que foi nós que regulamentamos. Ou seja, nós criamos todos os instrumentos para fazer com que qualquer pessoa que praticasse corrupção, seja católico ou evangélico, seja petista ou de outro partido político, seja investigado corretamente e seja julgado corretamente. As pessoas que forem culpadas pagarão pelo crime, as pessoas que forem inocentes serão inocentadas pela justiça. É esse o critério que está estabelecido. Mas você, Rosana, você sabe perfeitamente que a marca do PT não é a corrupção. Só para fechar essa questão que a gente abordou bastante aqui na nossa programação, ouvindo seus advogados, os procuradores, o próprio juiz durante o período da Lava Jato, né? Lembrando que o STF anulou as condenações porque entendeu que a Justiça Federal de Curitiba não tinha a competência formal, redefiniu o Distrito Federal como foro, então o senhor ainda tem processos em tramitação. O senhor pode concorrer em 2022, mas eu pergunto em relação à autocrítica, né? O senhor falou aí que entende que aquelas pessoas que cometeram ilicitudes foram investigadas e punidas. Qual é a autocrítica que o senhor faz como presidente, depois líder político na época do governo da presidente Dilma, em relação aos escândalos de corrupção? O que o senhor faria diferente? Olha, eu criaria mais mecanismos de proteção da coisa pública. Não tem o que fazer. O presidente da República, Leandro, o presidente da República não é policial, ele não é investigador. O presidente da República precisa receber informações e quando recebe informações, ele pede que as pessoas responsáveis cuidem disso. Vamos ser francos numa coisa aqui, a Rosana fez a pergunta. O Palocci não saiu do meu governo por corrupção. No primeiro momento, só te corrigindo, ele saiu do seu governo num primeiro momento, sim, porque teve aquele problema do caseiro, daí depois que ele foi... Então, foi a briga do Ministério da Fazenda com o caseiro e eu tirei o Palocci. Eu pedi para o Palocci se afastar porque não era possível um ministro da Fazenda ganhar de um caseiro. Eu pedi para ele sair do governo. Tá? Depois o Palocci foi deputado e depois ele votou em 2011. Mas não está vinculado a alguma coisa, sabe, da participação dele no meu governo. Agora, veja, isso serve para o Palocci, serve para mim, serve para você, Rosane. Se você estiver no governo e você cometeu um ilícito, você vai ser investigada. O que nós queremos? Que a investigação seja bem feita. O que nós não queremos é que seja um mentiroso como o Moro ou uma quadrilha como o do Dallagnol a fazer investigação. Isso nós já temos prova, mais do que provada, sabe, da vinculação dessa quadrilha com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E o objetivo, vocês sabem qual era? Era destruir a indústria naval, e vocês estão vendo o que aconteceu nos estaleiros de Rio Grande, era destruir a indústria de óleo e gás desse país. Moro e Leite se encontram em Porto Alegre. O ex-juiz Sérgio Moro e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, se encontraram no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Ambos compartilharam um momento nas redes sociais. Leite, recebi o Moro para uma boa conversa na manhã de hoje. O combate às desigualdades, a retomada da economia, a importância da construção das convergências políticas para trazer o país de volta ao equilíbrio e ao bom senso estiveram na pauta. Obrigado pela visita, escreveu Leite em rede social. Sérgio Moro publicou o seguinte: boa conversa em Porto Alegre com o governador Eduardo Leite e o presidente do Podemos, Renato Abreu. É fundamental criarmos pontes para que possamos construir o país que merecemos, longe do passado de corrupção e sem autoritarismo, inflação, pobreza e desemprego, disse Moro no Twitter.
Procon multa Facebook em 11 milhões de reais por apagão no WhatsApp. O Procon multou o Facebook em mais de 11 milhões devido ao apagão global do WhatsApp ocorrido em outubro deste ano. No Brasil, o aplicativo ficou fora do ar por mais de 6 horas e afetou também o Facebook e o Instagram. Segundo o Procon, houve clara falha na prestação de serviço. Embora o serviço não seja cobrado, a empresa lucra com os usuários. Logo, há relação de consumo, diz Fernando Capês, diretor executivo do Procon de São Paulo. Esses foram alguns destaques desse fim de semana nas redes sociais. Na segunda-feira, dia 13 de dezembro, estaremos de volta com as notícias do próximo fim de semana. Obrigado pela companhia e até lá.